Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso Mercado do Boi Gordo, boletim que acompanha as variações de preços pelo Brasil afora e, obviamente, a gente traz a atualização desse mercado com os preços que são praticados nas principais praças e as tendências que a gente tem a partir de agora na formação desses preços. Quem nos ajuda nesse boletim é o meu amigo Gustavo Machado, lá da Stonex. Está aqui já o Gustavo com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por, mais uma vez, estar ajudando a gente a entender um pouquinho mais desse mercado. A gente viu até semana passada um mercado bastante firme, sustentado, mas alguma coisa já começou a mudar, né, Gustavo? Qual que é a sua percepção? O que você está vendo de diferente no mercado dessa semana? Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve. E, como você falou, o mercado está estável realmente, principalmente o mercado paulista, né? A gente continua vendo negócios ali ao redor dos seus R$ 230. Um pouco acima, um pouco abaixo, é verdade. Agora, tem alguns outros indicadores que mostram que o final de safra de capim pode estar próximo. Por exemplo, as escalas de abate avançaram em algumas regiões, São Paulo incluso, Minas incluso, algumas regiões do Mato Grosso do Sul também. Tá? Então, as escalas já andaram, isso já mostra que um pouco mais de boi já começou a aparecer no mercado. Os diferenciais de base também aumentaram. Então, se São Paulo continuou mais ou menos estável nessa faixa dos seus 230, R$ 232 para arroba, esses 232 é inclusive a média do CPEA, pelo interior do país, os preços ficaram um pouco mais fracos. Então, também, pegando como base Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, porque ambos estão com preço de 220 as pedidas de balcão. Então, você tem uma diferença aqui que está hoje de 12, R$ 14 por arroba. O animal comum em Minas Gerais está abaixo desses 220, 216, 218. Então, essa diferença hoje está 12, R$ 14, é acima do que a gente costuma ver na média para essas regiões. Então, mais um sinal, diferencial de base aumentando, mais um sinal de que o mercado está um pouquinho mais fraco. Se o boi gordo caiu, o ágio para as categorias de reposição também aumentou. E tem, claro, o fator de clima, que preocupa, que sinaliza que essa oferta pode continuar atrapalhando, aumentando nesse curto prazo. Tá? Bom, quando você fala de escalas alongadas, dá para ter uma ideia de tamanho de escalas, pelo menos a média aí, Gustavo? Dá, hoje, tá no dia, hoje é dia 7 de maio, essas escalas estão na média lá por dia 20 de maio. Tão bem escaladas, então. Então, a gente já está começando a fazer o final desse mês de maio. Não são todas as unidades, mas boa parte delas sim. Aí eu estou falando especialmente aqui em São Paulo, por exemplo. Então, E você citou o diferencial de base, só para deixar bem claro, o diferencial de base é o preço praticado no estado em relação ao que se pratica em São Paulo, certo? Nos estados ou nas regiões produtoras, né? exatamente. Então, assim, a gente começa a precificação começando aqui em São Paulo e a partir disso a gente vai vendo como é que tá as outras regiões na comparação com a Praça Paulista. Então, se hoje a referência do CPEA é R$ 232, a média, e Minas está 220, você tem R$ 12 de diferença. Né? Que é uma diferença alta, grande em relação a São Paulo. Se, por exemplo, Minas tivesse balcão rodando a maior parte dos negócios a 225, que não é, tá? Mas se fosse R$ 225, você teria uma média, uma diferença de R$ 7. Essa diferença de R$ 7 é mais dentro de uma média que a gente observa entre São Paulo e o Triângulo Mineiro, especificamente. Então, quando essa diferença aumenta, mostra que o interior do país está mais ofertado, o preço está mais baixo na comparação com São Paulo. Muito Então, bem. quando Isso, essa isso é, diferença encurta bastante, o ah, mercado está bem mais justo, a oferta está mais curta. e isso é sinal de que a oferta está aumentando, então, e pressionando cotações. Exatamente. Né? E esse aumento de oferta é justificado pelo momento do clima já começando a afetar a pastagem, talvez, Gustavo? Eu acredito que sim. A questão de clima esse ano tem sido muitíssimo importante. A gente teve um El Niño muito forte.
as chuvas atrasaram, mas quando elas chegaram muito forte e em bastante volume. Mas isso começou especialmente em janeiro desse ano. Então, janeiro, fevereiro, março, choveu muito bem. Choveu na maior parte das regiões. A Eu própria acho que abril, né, teve boas chuvas, né? abril teve boas chuvas. Tá? As condições do espaço eles são boas, na média. As opiniões sobre isso são muito diferentes. Então, nós temos clientes aqui que reportam condições de pastagens muito diferentes. Mas eu tenho sentido que, na média, as condições dos pastos ainda são bons. E é isso que me preocupa. Porque, vamos lá, se as escalas já estão indo para o final desse mês de maio, e quando a temperatura cai mais, os dias já estão mais curtos, você já tem menos luz, e o maio agora já está um pouquinho mais seco, e deve continuar um pouco mais seco, pelo menos aí nos próximos 7 ou 10 dias. Então você tem dias mais curtos, temperaturas baixando e menos chuva. A condição do pasto tende a piorar. A condição do pasto tendendo a piorar, você pode começar a ter mais oferta de gado. E essa oferta, essa escala que já está razoavelmente longa, pode se alongar mais. Então esse é para mim o maior risco. E esse é para mim o sinal de que, opa, final de safra de capim parece que está chegando perto. E provavelmente pode ter o seu pior cenário de preço, ou o final desse mês de maio, ou talvez prolongando para junho. Aí vai depender um pouco exatamente dessa questão de clima. Mas você acha que tem oferta para derrubar bastante aí as cotações? Hoje a gente está falando de um boi na casa dos 232, como você relatou em São Paulo, né? A oferta vai aparecer a ponto de derrubar mais ainda esses preços? Olha, eu posso pegar como base o que está sendo precificado hoje em bolsa. Então, se eu considero o contrato de maio na bolsa, ou seja, ele está precificando o preço para o final desse mês. E ele está, nesse momento, a R$ 228, com média CPEA em 232. Então, ele já está trazendo para nós uma queda de R$ 4 para arroba até o final do mês. Não é uma opinião minha, tá? É uma opinião hoje que o bolsa, que o mercado hoje está colocando para nós, é que o mercado pode cair R$ 4 daqui até o final desse mês de maio. E a única justificativa que eu tenho para essa precificação dessa queda de R$ 4 é mais oferta chegando. Exatamente. E esses sinais que você trouxe aí para a gente entender, né? Que é o aumento do diferencial de base e as escalas alongando aí em várias regiões. Bom, a gente tem esse contexto de o início de uma pressão sobre os preços por conta da oferta aparecendo. A gente tem também uma demanda acontecendo aí, que temos pela frente Dia das Mães, que aparentemente é um momento de boa demanda e que pode ajudar a enxugar o mercado, e temos aí o mercado de exportação que está evoluindo muito bem, podendo se aproximar do recorde de dezembro, aí, pelo que a gente viu dos números. Até que ponto esses fatores, ou a demanda, pode reverter pelo menos esse início de tendência, Gustavo? Porque a gente sabe que são fatores pontuais também, né? Dia das Mães vai passar e, enfim, a oferta vai continuar, né? A demanda realmente, ela tem indo bem esse ano, em termos de volume, principalmente. Então, a gente viu que a oferta, o abate total, no primeiro trimestre desse ano, aumentou 35%, tanto macho como fêmea. Então, a disponibilidade de carne que a gente está tendo em 2024 é altíssima. Tá? Não à toa, o preço da arroba caiu. Só que apesar dessa oferta 35% maior dos abates de machos e fêmeas, abates totais, os preços eles caíram, mas recentemente eles mostraram uma certa estabilidade. Então, eu entendo que se a demanda não tivesse forte como ela está, os preços estariam em níveis ainda menores. Esse bom desempenho de demanda tem vindo principalmente do mercado interno, tá? O mercado interno tem indo muito bem. As exportações têm tido um problema de preço, os preços ainda estão baixos, tá? O faturamento está um pouco menor esse ano pelas exportações, mas os volumes estão razoavelmente indo muito bem. A gente teve um recorde em dezembro do ano passado, que a gente exportou 208 mil toneladas. A gente tem um número praticamente fechado de abril, vai variar muito pouco agora, né, dos números fechados do último mês, que mostraram um volume de 204 mil toneladas. Então,
não chegou a superar o recorde, mas foi assim, o maior volume desse ano de 2024. E o segundo maior Então, volume negociado no mês, né? o segundo maior volume, exatamente. Então, os volumes estão indo muito bem. Isso é importante para não fazer estoque, é importante para poder, esses abates aumentando, a gente tem que conseguir rodar essa carne também. Estamos conseguindo fazer isso. O mercado interno tem absorvido boa parte, então aquele share, né? Mercado interno e mercado externo. Externo voltou a participar de 20%, chegou a ser 30% no passado recente. Então o mercado interno ele teve uma recuperação e o Dia das Mães aí tende a melhorar ainda mais, tá? Então acho que ajuda muito. Não sei se resolve, É, isso que eu mas ia ajuda falar. muito. Talvez a demanda ela tenha uma função de evitar uma pressão maior nesse momento que a oferta está aumentando, né, Gustavo? Mas imagino que seja uma questão meio que pontual, né? Vai ser inevitável aí, à medida que a oferta aumentar, os preços caírem, né? É importante ter isso, porque as escalas estão longas, então você consegue, você não tem tanta preocupação de formação de estoque de carne com o Dia das Mães, tá? Agora, havendo essa expectativa de havendo oferta, o Dia das Mães, o feriado ajuda, mas de fato, né, não muda muito o contexto geral, é algo realmente pontual, como você colocou. Muito bem. Agora, Gustavo, a gente viu aí os preços no mercado futuro sinalizando um segundo semestre melhor. Obviamente que esses preços acompanharam essa queda recente nos preços, né, do mercado físico, mas ainda assim existe um diferencial bastante significativo entre o atual e o futuro lá em outubro, né? Então, bolsa, ela está ajustando um pouco o seu otimismo, tá? A gente já tinha visto preços mais altos. Então, se a gente pegar para o contrato de outubro, que é uma referência para o segundo semestre, ele chegou a ficar entre 245 e 250 até 2 semanas atrás, tá? Uma semana atrás. Agora, nesse momento, ele está em 243. Então, ele está menos otimista do que ele estava. Mas veja, ainda assim, ele coloca um preço mais alto. Se hoje é 232, 233, a bolsa, o contrato de outubro a 243, ele coloca uma entre-safra do boi R$ 10 mais alto do que está hoje. O mercado físico em São Paulo já faz algumas semanas, talvez meses, que eu não vejo preço acima de 240. Alguns poucos meses, realmente. Então, você tem um otimismo. Essa é uma conta que, no geral, não está uma conta ruim, tá, Alex? Eu acho que é realmente também importante a gente falar isso. O custo de arroba produzido no confinamento está relativamente baixa hoje ainda. Tá? É comum você ver arrobas produzidas abaixo de R$ 200 dentro do sistema de confinamento. Há 12 meses atrás, estava R$ 230, R$ 240 a arroba produzida dentro do confinamento. Então, o custo de engordar diminuiu muito. E deve continuar baixo pela safrinha. Né? Uma safrinha razoavelmente boa que a gente vai ter. Então, qual que está sendo mais ou menos o problema dessa conta? É a compra da reposição, que voltou a colocar um ágio maior agora. Então, os estoques ainda tá, que é um problema que não é de hoje. Tá? Ainda assim, em sistemas bem eficientes, eu tenho visto break-evens, né? Então, níveis de intervalo de preço aqui em São Paulo, ao redor de 215, R$ 220. Ou seja, se o cara faz a conta dele, ele vai chegar, eu tenho chegado nesses números, de que acima de 220, o confinamento começa a ter margem positiva. Tá? Então, quando você tem um contrato de outubro em 243, a gente está falando de ganhar 20, se o break-even, se o intervalo é 220, você está falando de vender o boi a 243, está ganhando R$ 23 por arroba. Se o animal tem 20 arrobas, está ganhando mais de 400 conto por boi. Então, Que é um bom ganho. Então, assim, os preços, quando você olha só para o preço final, nominal, se você olhar só 243, na minha opinião, ele não diz muito se é um preço bom ou se é um preço ruim. Agora, se você faz a sua conta, dependendo de como está o seu custo de produção, dependendo dos preços que você está conseguindo comprar a sua reposição,
Hoje você consegue, tem margens aí de mais de 400 conto por boi, R$ 300 por boi, tá? Então, a maior parte das contas está sendo ganhar cada animal, deixando a propriedade um ganho de entre uma arroba e meia, e às vezes até 2 arrobas, que é essa conta de 400 conto. Então, não acho que é ruim. Não acho que o confinamento esse ano vai ser tão desestimulado, tá? Porque você tem contas que, na minha concepção, na medida do possível, ainda são boas, ainda estão no positivo, para frente, tá? E você tem um custo de engorda baixa dentro do confinamento, que estimula o confinamento. E aí, esse é o risco para o segundo semestre. É você ter o primeiro e o segundo giro maiores, mais cheio, maior do que o mercado espera e precifica. E aí você ter esses 243 hoje na tela, que é um número que fecha a conta, e chegar lá na frente, entra a oferta e você não tem esses 243. Então também não adianta a gente só olhar esse número, olhar esse preço da bolsa e não usar ele como ferramenta de hedge, ferramenta de operação, ferramenta de trava, olhando para a margem. Tá? Então é basicamente isso que, quando a gente vai fazendo esse tipo de conta, esse tipo de trabalho, a gente consegue sair muito desses riscos que a gente acaba conversando aqui. O que você está aconselhando é a proteção mesmo. É aproveitar esse diferencial alargado aí que tem do preço físico para o futuro e se proteger já, garantindo que você vai receber esses 243 lá na frente. Exatamente. Já sabendo a sua margem, já com previsibilidade. E aí você vai olhar mais porteira dentro do que o que pode acontecer porteira fora. Muito bem. Temos, então, uma perspectiva melhor para o segundo semestre, no entanto, é preciso aproveitar essa perspectiva e fazer que ela vire uma realidade para os seus negócios, principalmente se nesse momento as contas fecharem, estiverem dando margem, enfim, você estiver fazendo aí o seu lucro nessa operação aí. Então, é importante, sim, o Gustavo bem lembrou da necessidade de fazer essa proteção aí, olhando para o futuro. Apesar de já ter tido preços melhores lá adiante. Lá atrás, desculpe. Mas o que a gente vê, né, Gustavo, é que a diferença está sendo mantida, né? Porque quando estava 250, a gente tinha um boi de 235. Estava ali uma diferença de R$ 15. Agora está 243 para um boi de 228 hoje no maio, né? Então tem aí um diferencial mantido aí, né? Então é importante o produtor pensar nisso também, né? Que assim, a curva futura, né? Todos os contratos do boi, todos eles caíram. Né? Isso. E caíram em intensidades parecidas. Então, embora a gente não tenha mais aqueles níveis de preço mais altos, mas a diferença para frente é os 15 contos para frente que a gente ainda tem. É isso que tem que ser levado em conta também, que enfim o diferencial está sendo mantido. Temos perguntas, Gustavo. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. O Marcelo Lenk: acredito que a safra de capim vai dar conta de derrubar o preço por pelo menos 2 meses, mas acredito que no final de ano esse preço volta a ficar melhor. É o que a gente está falando aí, né, Gustavo? Temos essa perspectiva também de queda de preços, principalmente a partir do final de maio, né? Final de maio, talvez junho aí, como a base, o fundo do poço aí para os preços. Hoje o que o mercado precifica é o final de maio. O contrato de junho, agora ele está em 229, ele está até R$ 1 mais alto do que o maio. Então, assim, talvez, em linhas gerais, é dizer que maio e junho tendem a ser o fundo do poço, sim, né? O final da safra de capim, os preços menores, e aí provavelmente o julho já marcando a entre safra com recuperação. Olha essa consideração do Jailson Azevedo. O frigorífico não paga o preço fechado do boi de pasto, porque o boi está começando a perder qualidade. O frigorífico vai dar preferência para esse boi de confinamento, imagina esse confinamento de primeiro giro. Tem essa preferência, Gustavo? Aí depende muito
de qual que é o business, né? De qual que é o negócio de cada um. Porque você pode ter frigoríficos que estão mais voltados para a exportação, que atendem determinados destinos, que pode preferir um animal de confinamento. Uma questão de acabamento, idade, etc. Mas você tem também outras unidades frigoríficas que às vezes fazem mais mercado interno, que podem pegar mais, às vezes pega mais fêmea, pega mais vaca, pega mais animal de pasto. Então depende da região e depende qual que é o frigorífico que está perto de cada um e que negociação que ele vai conseguir fazer. Tá? Mas entrando mais boi de confinamento, dependendo, se for mais frigorífico de exportação, ele pode acabar dando preferência para essa matéria-prima. Vai variar então de acordo com a região que ele está, e pelo que eu entendi ele está lá no Nordeste nesse momento. Jailson diz que tem boi no Nordeste e ele está calculando uma perda aí de R$800 por boi. Quem não fizer conta direito vai perder dinheiro no confinamento desse ano. Eu imagino que o Jailson está falando do primeiro giro, talvez? Provavelmente lá ele vai estar mais com frigoríficos locais, não mais para o mercado interno, e esse prejuízo, muito possivelmente, é de um estoque caro. Então, fato, se você comprou um bezerro 2 anos atrás, e criou esse bezerro, e agora tem um boi magro que vai colocar no confinamento, você não consegue recuperar o custo desse bezerro caro lá atrás. É prejuízo de R$800, não tem como. Onde você pode tentar recuperar isso? É na relação de troca. Então, quanto mais rápido você girar isso aqui, quanto mais rápido esse bezerro lá atrás, caro, sair da tua propriedade agora e você tiver uma relação de troca melhor e colocar um estoque barato, a gente entende que é a única alternativa para esse problema. Isso é importante o Gustavo ter levantado, porque obviamente o seu custo vai depender do boi que você está cuidando agora, né? Se é aquele bezerro caro que você comprou lá atrás, obviamente seu custo vai aumentar bastante. Vamos ver o Gustavo Polizelli, lá do Confinamento Santa Cecília. Muita calma para quem vai vender com essas questões do Rio Grande do Sul e seca no Centro-Oeste. Tem muita coisa ainda para acontecer. É verdade, enfim. Algumas mudanças podem acontecer no perfil de oferta e até de demanda mesmo, baseado nesses dois extremos que ele citou, né? Centro-Oeste já diminuindo a qualidade das pastagens, aumentando a oferta de animais, e a questão aí do Rio Grande do Sul com essas enchentes, até que ponto isso também pode influenciar aí na formação de preços. Vamos esperar para ver. Então, o grande ponto para mim dessa colocação é o clima mais extremo, né, desse ano. Eu acredito, não sou especialista nisso, eu acredito que grande parte foi causado por um El Niño muito forte, mas é como o clima esse ano trouxe um fator de incerteza, né, para a pecuária. Acho que bem mais do que eu lembro do que ter acontecido o ano passado ou ano retrasado. É isso aí. O Jailson confirmando, é justamente o que o Gustavo falou aí pra gente. Ele tem estoque caro lá e por isso está tendo esse prejuízo nesse momento. Muito bem. Participação do pessoal, dos internautas aqui no nosso chat do YouTube. Obrigado, pessoal, pela participação, pela manifestação, pelas perguntas. É sempre bom ter a participação de todos vocês aqui com a gente. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. E, claro, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente, tá bom? Obrigado aí pela participação. E Gustavo Stonex também está nas redes, né? A gente tá, viu, Alex? Tem a nossa página no Instagram, Twitter, Facebook, tá? Todas essas redes a gente tem também. Muito bem, procura lá por Stonex e tem ali as informações pertinentes também aos vários mercados que a Stonex acompanha, inclusive mercado do boi. Certo, Gustavo? Correto, não é só boi. Bom ponto. Tem algodão, soja, milho, trigo, cacau, petróleo, todas as commodities. Muito bom. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, contando um pouquinho do que você está vendo aí do mercado, trazendo um pouco da sua experiência. A gente conta com você para novas análises no futuro, mas por enquanto, obrigado, Gustavo.
Eu que agradeço vocês o convite, Alex. Qualquer coisa, estamos na área. Obrigado, um abraço. Abraço para você, até a próxima. Gustavo Machado, Stonex aqui com a gente trazendo as perspectivas para o mercado do boi gordo. O Gustavo, ele está mais, não está tão otimista em relação a preços, ele acredita que uma pressão maior pode começar a acontecer, talvez não agora por conta dessa demanda pontual que a gente vai ter do Dia das Mães, isso pode ajudar a enxugar um pouquinho o mercado e evitar uma pressão tão grande nesse momento, mas essa pressão vai acontecendo a partir do momento que o mês vai avançando por conta de uma maior oferta de animais. Por que o Gustavo acha isso? Os diferenciais de base já estão aumentando, aquela diferença do preço entre São Paulo e as demais praças produtoras. Quanto mais oferta nessa praça a gente tem, maior é o diferencial de base em relação a São Paulo e pela percepção do Gustavo de que as escalas estão se alongando. Já tem escalas aí pelo menos para 10, 15 dias adiante e o Gustavo disse que tem frigorífico já se programando para o final do mês. Isso mostra que a oferta de animais realmente começou a aparecer. E obviamente tem a ver com o clima. Dias mais curtos e menos volumes de chuva acontecendo, período seco se estabelecendo, trazendo aí uma deterioração progressiva das pastagens. Então essa condição pode aumentar a oferta de animais nesse curto prazo e vamos ver como é que isso vai pressionar as cotações. Nesse momento, lá na B3, o mercado trabalha da seguinte forma, vamos ver? Mercado pressionado, maio 228,10, queda de 0,31%, junho 229,20, queda de 0,35%, julho 233,10, queda de 0,32%, agosto R$234,00, queda de 0,04%. Indicador CPEA praticamente estável, R$ 233,75, teve um recuo de 0,02%. Esses são os números do mercado do boi, lembrando que a B3 ainda está em andamento, o mercado finaliza mais no meio da tarde, mas pelo menos é uma tendência do mercado que a gente traz para vocês nesse momento. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.